amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Para você participar, chat no site da AltV, WhatsApp 974012235 e ainda um telefone à sua disposição, é São Paulo 11 5052 6622. Participando desta edição de Gente que Fala, Vitor Sapienza. Prazer tê-lo aqui, Vitor. Prazer é meu, Zé Roberto. Depois da sensacional vitória nossa, eu lembro bem a última vez que eu aqui estive, nós estávamos numa baixa, eu estava numa baixa, todos os corintianos da mesa, nos gozando, e você falou, me Vitor, com um pouco de calma que nós vamos chegar lá. Com toda a sinceridade, naquele dia eu não acreditei muito em você, mas hoje eu acredito e faço bem tudo que você me fala sobre esporte. Eu vou é uma satisfação grande estar aqui, principalmente com essa companhia selecionada, e para participar e discutir problemas do nosso Brasil, do nosso estado de São Paulo. Muito obrigado mais uma vez por esse convite. Você que nos honra com tua presença. Coronel Camilo, deputado estadual, prazer tê-lo aqui, Camilo. Uma satisfação, Zé Copé, estar aqui também, discutir os problemas aí da nossa cidade, do nosso estado, os problemas brasileiros e principalmente relativo à nossa segurança pública. Você é filiado ao PSD. 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 Nosso ministro Gilberto Kassab. E presidente da Frente da Família, Cidadania e Cultura e da Frente de Segurança da Assembleia Legislativa de São Paulo. Isso, correto? Defendemos duas linhas, né? Trabalhar pela segurança e trabalhar pelos valores. E aí criamos duas frentes para fazer aí um trabalho com os outros deputados, porque a frente ela engloba deputados de vários partidos, né? Para trabalhar com esse objetivo. São propostas tuas? As duas são frentes propostas minhas, presido as duas frentes, uma para trabalhar na educação, na cultura, nos valores, internalizar valores nos nossos jovens, principalmente hoje, né? E o outro lado, que não pode deixar de ser, é fazer aí a segurança funcionar melhor para que a gente tenha melhor qualidade de vida. Também conosco o engenheiro Paulo Constantini. Prazer tê-lo aqui, Paulo. Prazer também, obrigado pelo convite, a mesa também, boa tarde. Você continua a presidir a Associação dos Engenheiros Estatutários do Estado de São Paulo? Continuo quase que vitaliciamente, já estou há 10 anos e tendo conseguido algumas conquistas, e o Vitor aqui, a gente se encontra com muita frequência na Assembleia. Agora o Camilo, vou cumprimentá-lo, que eu não o conhecia, devo confessar, e vamos continuar batalhando aí pela associação. São há 10 anos frente à associação. Isso é bom, viu? Porque quando uma associação como essa encontra alguém disposto a se empenhar, eu acho muito importante. Eu não sou daqueles que dizem, olha, 3 anos tem que cair fora. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que quando se encontra alguém, é muito difícil encontrar alguém disposto a dedicar-se tanto a um trabalho como esse. Imagina você saindo com um cachorro para passear na rua, com a coleira, e lá pelas tantas você acha que você vai abandonar e tirar a coleira. Não dá, isso não vai dar certo. Você tem que continuar até o fim, até ele retornar a casa. Eu tenho que encontrar alguém que faça esse mesmo trabalho, proposto a esse mesmo trabalho, e que esteja à frente da associação. Eu entrego porque eu acho que continuismo não é agradável, não é uma coisa frutífera. O prefeito Fernando Haddad e o governador Geraldo Alckmin foram hostilizados ontem, após sair à missa em comemoração ao aniversário da cidade de São Paulo. A missa aconteceu na Catedral da Sé. Cerca de 20 integrantes do movimento Passe Livre, que protestavam contra o aumento das passagens de ônibus e metrô. Ao parar para uma entrevista, Haddad foi atingido por uma garrafa de água jogada pelos manifestantes. Coronel Camilo, Vitor Sapienza, Paulo Constantino. A manifestação. Bom, primeiramente, isso é um absurdo, né? Na realidade, podemos nos manifestar,
Nós temos aí, em média, 5 manifestações por dia na cidade de São Paulo. Só na cidade, né? No estado todo devem chegar a quase 10 manifestações. A polícia está aí para garantir as manifestações, mas essa não é a forma, né? Não é a forma. Agressão não é a forma. Por isso que nós precisamos de firmeza mesmo da polícia, embora muitas críticas estejam sendo feitas aí à ação da polícia, mas nós, como cidadãos, queremos ordem, queremos que as coisas possam prosperar aí, a gente consiga. Lógico, pode se manifestar, pode ir lá, pode traçar roteiros, pode caminhar pela cidade. A única coisa que não pode é quebrar, depredar, bagunçar, agredir as pessoas, né? E eu já estou fazendo, viu, Zancopé? Estou fazendo aí um levantamento, pedi ao metrô, estou pedindo ao município de São Paulo, estou pedindo às empresas os bens depredados aí nessas últimas manifestações e pretendo oficiar, representar o Ministério Público de São Paulo para que o movimento Passe Livre seja responsabilizado. Estão responsabilizando muita gente aí pelas ações, etc., mas quem está quebrando a cidade está ficando impune. Sinto muito, mas quem está patrocinando e quem está convocando também é responsável pelos efeitos que isso está causando na cidade de São Paulo. Coronel Camilo, o senhor foi comandante da PM em São Paulo. Sim, por 3 anos. Recentemente, na primeira manifestação sobre este motivo aqui de contrário ao reajuste das passagens, nós tivemos depredação de ônibus privados, mas também tivemos a depredação de veículos oficiais, veículos das instituições. E eu fico perguntando, ninguém vê aquilo, o senhor disse que está... Então, está impunidade, a impunidade está reinando. Nós precisamos, tenho conversado aí com a nossa Polícia Militar, para que consiga identificar as pessoas que estão quebrando, para que a gente comece a responsabilizar as pessoas, né? Está tendo manifestação, teve quebra-quebra, tem que ter gente preso, tem que ter gente respondendo, e tem gente pagando, porque quem está pagando somos nós, né? Nós estamos pagando aí ônibus, metrô, vidraça, tudo está saindo do nosso bolso. Então, nós precisamos fazer com que essas pessoas que estão frequentemente convocando, fazendo manifestações, também sejam responsabilizados. Perfeito, faço minhas palavras em cima. À vontade, Paulo. Eu vejo com muita tristeza esses acontecimentos e eu faço uma análise um pouco mais profunda. Uma parte desses acontecimentos, a imprensa tem uma culpa muito grande. Ela elege alguns falsos líderes, aquela estudante, líder do MST, dá uma cobertura tão violenta para esse pessoal. Eu morei muito tempo no bairro de Pinheiros. O que eles fizeram naquele colégio é um absurdo. Falaram que estava tudo normal. Quando foi feito um levantamento, mais de 1,5 milhão de prejuízo. Eu também tenho que fazer uma crítica ao Ministério Público, porque só aparecer, não, você tem que também, dentro da tua linha, de fazer algumas investigações. Coronel, eu, pela minha idade, eu vivi toda a época da ditadura. Eu era delegado tributário. Fizeram um monte de absurdos, um monte de abusos, porém eles eram um pouco mais duros com o problema de investigação. Por exemplo, esse pessoal que é preso por vandalismo, depois de 2, 3 horas são soltos? Não. Vamos ver a ramificação que eles têm no interior. Vamos mandar, porque muitas vezes um delegado de polícia tem uma suspeita com alguém com umas características. Vamos levar essa pessoa para lá para ver se ela não é aquela pessoa que fez aquele movimento. Ou seja, se você souber e participar, que vai participar e ficar só 1h30 ou 2 horas depois, sai como herói. A pessoa sai como herói. Então, dentro desse quadro, hoje, o homem público ele tem que ter receio de aparecer no público para poder fazer uma manifestação, que a toda hora ele vai levar uma cusparada, ele vai levar vão lhe atirar uma banana, lembra a época que atiraram um papelzinho na cabeça do Serra? Ovo. Que até ele jogaram ovo na cabeça do Serra. Então, dentro desse contexto, aquilo que a gente propõe, que é uma aproximação da autoridade com o povo, vai acabar. Então, dentro aí vai ter que mudar a lei, né, Vitor? Não então, mas não, o delegado não existe a lei. Existe a lei. Existe uma suspeita que fulano que participou daquele movimento tem uma característica de uma pessoa igual a ele em Presidente Prudente. Vamos levar esse indivíduo para Presidente Prudente para ver uma cariação, para ver se é ele ou não. Outro
foi em Itapeva. Vamos levar ele para Itapeva para ver. Então, dentro desse quadro, acaba aquela história. Não, pera, porque você está detido para averiguações. Mas pode quanto tempo? Mas o coronel sabe, para averiguações, há uma Na suspeita realidade, que você pode... nós precisamos ir a fundo com a investigação e dá para fazer rapidamente. Dá, Chegando à conclusão de que foi determinado indivíduo que quebrou, é responsabilizado. Eu agradeço ao nosso deputado, sempre deputado Vitor, mas nós precisamos responsabilizar, tem que pagar. Seja punição, né, na cadeia. Aliás, eu vou Seja fazer uma ressalva aqui, né? monetariamente, com certeza. Uma ressalva, cadeia é para punição, pessoal. Não vamos esquecer que a primeira função da pena é punição e ponto. Nós, às vezes, começamos, nem foi preso, já estou preocupado se ele vai ser ressocializado. Coronel. É um segundo momento. Mas Não, impunidade, nós precisamos reduzir a impunidade. Investigando Falando em bem... impunidade, coronel, deixa eu interrompê-lo para acrescentar que 2 anos e meio, cerca de 300 testemunhos depois, principal investigação sobre a tática de destruição dos black blocs durante a manifestação ou manifestações 2013, 2014 aqui em São Paulo, foi concluída sem um único indiciamento. Para acrescentar o que vocês estão... Sancopé, eu era presidente da Assembleia. A Assembleia foi invadida por uma semana. Naquele tempo o coronel devia ser capitão ou major. Eu fiz um levantamento de toda a depredação e acionei a cobrança em cima da POSP. Porque não era... Eu sei que ele não foi condenado, mas deu um belo de um trabalho para eles. Não invadiram mais. Então, dentro desse contexto, aquilo que o coronel colocou muito bem, está na hora de a gente fazer cumprir a lei. A lei existe. Tem que ser responsabilizado. Mas tem que ser cumprida. Tem que ser Tem mesmo. responsabilizado. Mas, Vitor, nessa invasão que você se referiu às escolas ali em Pinheiros, a informação é do Estado que não houve prejuízo no patrimônio. Depois fizeram um tombamento, mais de 1 milhão mas e pouco. mas a informação, ô Vitor, a informação inicial, não, ninguém fez nada lá dentro, ninguém fez. Essa era a informação oficial Roubaram o que nos chegou aqui. computador, quebraram um monte de coisa. Olha, todas as vezes, eu era comandante-geral quando fizeram aquela invasão da reitoria da USP. Eram 72 alunos, todos saíram, foram presos, foram indiciados e estão respondendo, acho que até hoje, por causa disso. Foi uma das únicas vezes que eu vi punição. E também lá falaram, não, é tão pacífico, que nada, depredaram tudo lá dentro, pintaram as paredes, picharam, estragaram laboratórios. Então, assim, voltamos ao início. Nesse movimento de 2013, eu era vereador, eu fiz aquela primeira manifestação que quebraram um pouquinho a cidade, eu pedi à prefeitura, me mandou, ficou em 380 mil os gastos para repor o que tinha sido quebrado, a gente oficializou o Ministério Público. Enquanto nós não responsabilizarmos, e sinto muito, temos que responsabilizar quem está convocando. É um movimento passe livre que tem que ser responsabilizado, porque está quebrando a minha cidade, a sua cidade, e nós estamos pagando por isso. Então, é muito fácil falar, inclusive não quer dar roteiro. Hoje, por exemplo, não quer dar roteiro para onde vai. Sinto muito, não quer dar roteiro, vem mascarado, então não pode fazer. Infelizmente, assim, precisamos de ordem, precisamos de ordem. E quem está patrocinando também, né, coronel? Sem dúvida. Porque isso sem dúvida. tem coisas... Agora, voltamos à investigação que o nosso coronel, dentro da fala. linha, e o prejuízo que é causado por aquele coitado que saiu da casa dele às 5h30 da manhã, está cansado, quer voltar para casa, interrompe, não tem mais olho para aquela região. Espera um pouquinho só. Você tem que respeitar o ir e vir. E não está sendo respeitado. Mais grave ainda, teve gente que não conseguiu chegar nos hospitais aí nessas manifestações, né, que teve problema muito sério. Né? Então não é simples assim. Coronel, eu fui, na última eleição, eu fui convidado para um debate. Era eu e uma moça de uns 21, 22 anos que representava o Novo. Em determinado momento, eu fiz a ela a seguinte pergunta. Por acaso, você já leu a Constituição brasileira e a Constituição paulista? Ele falou, para quê? Ela é candidata a deputada. Para quê? Então, dentro desse... E com toda sinceridade, coronel, tem hora que eu fecho os olhos, porque Vossa Excelência, deputado, participa de algumas reuniões que, de repente, alguém faz... Se eu fizer a mesma pergunta para algum colega teu, ele vai responder que é isso aí? Nós temos que lembrar, só para finalizar, Zancopé, nós temos direitos, sem sombra de dúvida, mas todos nós, cidadãos, temos deveres. O direito de um acaba onde está o direito do outro. Pode se manifestar, não pode quebrar. Verdade, é isso mesmo. Acho que tem que ser responsabilizado.
todos os atos têm que ser responsabilizados. Liberdade e responsabilidade. Eu tenho a liberdade para fazer o que eu quiser, mas eu Exatamente. respondo pelos atos que eu Tem fiz. que Quebrou, responder. tem que pagar. Coronel Camilo, veio o assunto aqui, o senhor citou mascarado. Quando a pessoa se apresenta mascarada numa manifestação dessa, a polícia não tem que imediatamente tirar dali? É que nem sempre eles colocam as máscaras depois. Na realidade, o anonimato ele é proibido até pela própria Sim. Constituição. Então, não deveria estar mascarado, primeiro. E outra, foi uma polêmica agora, porque nessa última manifestação a polícia começou a revistar mochila e tirar e separar as pessoas antes da manifestação. Nossa, foi uma celeuma. Mas parabéns à nossa Polícia Militar, tá certo. Parabéns à Está indo polícia. para lá, para um local de manifestação com mochila, que precisamos ver o que tem nessa mochila. E, infelizmente, tem que fazer abordagem, tem que fazer, reclamem, mas isso é para o bem do cidadão, é para a própria segurança. Coronel, Na você me minha deu- opinião, assim, está mascarado, está indo para lá, tem que ser retirado imediatamente para averiguação, para ver por que está mascarado, por que está desse jeito. Tá bom? Ele pode se manifestar. Somos a favor. Eu fui um comandante que respeitei o direito de manifestação de todos. Conduzimos 15, 20, 30 mil professores da Praça República para Paulista, mas não houve esse quebra-quebra que meia dúzia, 30 estão fazendo na cidade de São Paulo. Então, é dessa forma que eu penso. Coronel, a imprensa, uma parte da imprensa, protesta contra isso que você levantou e bem. Mas ela não protesta quando a gente começa a ver o que o governo francês está fazendo em matéria de revista, em matéria de controle. É fichinha perto do o que nós estamos fazendo é fichinha perto disso. Ou seja, segurança tem que ter uma parte também de prevenção. Sem sombra de dúvida. Mascarado num local desses de manifestação, Não tem alguma boas intenções. intenção não tem boas intenções. Para combater a epidemia de Zika no país e o consequente aumento de casos de microcefalia, o governo federal quer distribuir repelentes para 400 mil gestantes do Bolsa Família. Em dezembro, o plano anunciado incluía todas as gestantes do país. Ontem, o ministro da Saúde, Marcelo Castro, declarou que o Brasil está perdendo a guerra contra o Aedes aegypti. Então, vai distribuir apenas para quem está inserido no Bolsa Família. Coronel Camilo, Vitor Sapienza, Paulo Constantini. Vai perder. Essa briga com o Zika vírus nós vamos perder, infelizmente. Eu li uma matéria ontem que a América toda vai estar contaminada pelo Zika. Você não vai conseguir estancar esse mosquito. Nós não conseguimos fazer isso. Ainda mais, por exemplo, São Paulo, hoje, os nossos rios, a Marginal, o Rio Pinheiros, o Rio Tietê, os córregos todos são esgotos a céu aberto, depósitos de lixo, matos sem serem aparados, locais com reserva de água parada. Nós não vamos conseguir. Nós vamos ficar enxugando gelo, sem dúvida. Vocês notaram que todos os problemas nossos iniciam na falta de educação e de cultura? Porque o conceito de nosso no Brasil não existe, existe o conceito do meu. E a propósito desse problema do mosquito, você sabe que o fato de eu ter essa ideia, a idade, me dá condições de dar uns depoimentos no passado, né? Eu tenho um tio que tinha um armazém na Rua da Consolação. E um dia eu fui lá, apareceu um português com uma placa de metal, com um fio ligado numa tomada. E ele falava para o meu tio, isso aqui é moderno para matar mosca. Ele ligou aquele negócio, eu olhando, né? Ele pôs um pouquinho de açúcar e as moscas vinham, pousavam e bumba, morria, bumba, morria. Aquilo ficou gravado. Eu vendo um dia um depoimento, você vai morrer de rir, que eu conversei, deputado, com o secretário Meirelles, narrando isso e vendo o que era possível fazer. Muito bem. Segundo um químico, um pesquisador, dizia o seguinte, que a copulação entre o mosquito e a mosquita se dá em razão de um odor, de um cheiro que ela transmite. Eu falei para ele, se a gente criasse esse odor artificialmente, tem hora que algumas loucuras tem que ser, e colocasse isso num fio
ligado à eletricidade, você começaria a matar, começar a matar pernilongo e um mosquito também. Você fala, mas isso é um absurdo. Não, peraí, eu não falei que isso é a solução. Mas é para você que, muitas vezes, a solução de algumas coisas estão perto da gente e a gente busca uma vacina, busca... Olha, nós estamos hoje partindo para a higiene, para envolver a população. Tem que tocar na educação também. Ou seja, eu fico pé da vida quando eu estou andando, alguém está fumando, joga o cigarro, aponta a cinza no chão e atira o cigarro. Quer dizer, não existe, Zancopé, o conceito de nosso. Então, dentro desse quadro, na hora que eu atiro o lixo, eu estou contribuindo para a proliferação do mosquito. Tem que começar a pôr na cabeça do pessoal que isso aqui é nosso, não é meu, não é do coronel, não é teu, é nosso. Zancopé, às vezes tem uma solução que é tão simples e a gente fica loucobrando as soluções mais mirabolantes do mundo, né? Às vezes elas estão à nossa frente e nós não... O que é tão elogiado como aquele tolerância zero em Nova York partia daquele princípio de que se você visse alguém jogando um papel de bala na rua, esta pessoa seria repreendida. Então, é por aí que... Por aí, é tão simples. Olha, eu quero falar que a solução está por aí. Não, é um gesto tão simples. São duas coisas. Primeiro, incentivar bastante a cidadania. As pessoas têm que participar, não pode ser indiferente. Viu uma coisa errada, né? Quem está assistindo aí nas TVs está passando reportagem sobre o lixo na cidade de São Paulo, os locais de descarte irregular. Mas, assim, participar. Agora, falta zeladoria também por parte da administração pública. Tem que caminhar junto. É lógico, tem que incentivar a população a participar. Aliás, todas as grandes soluções para as cidades do mundo, elas tiveram a participação do cidadão, a participação popular muito forte, e inclusive na área de segurança. Né? Exercer a cidadania, comunicar, primeiro lá, o vírus está espalhando, temos que ir lá, não deixar a água parada, ver a nossa casa. Mas é prevenção. É prevenção, principalmente prevenção. Agora, o que tá deixando a desejar também são as ações públicas. Por exemplo, o rio, o esgoto, mato pela cidade. São Paulo está irreconhecível, vocês me desculpem, mas sou obrigado a citar lá o presidente, agora não é mais presidente, mas o Gilberto Kassab na sua gestão. A cidade está abandonada, não se corta mais mato, não se faz mais a zeladoria da cidade. Né? A gente não consegue andar mais na cidade sem ver. Outra coisa, não se faz um assistente social muito forte. E, Camilo, tem gente em todo lugar, tem gente morando na Paulista, montou casinha na Paulista. Acostumando com essa depredação, com essa desorganização. Isso é desordem urbana, desordem física, né? Esses camelôs, barraquinha. O espaço é público, e público é nosso. Alguém não pode montar uma barraca na Paulista e vir lá, como já aconteceu quando eu estava no comando, e um defensor falar que ele pode ficar lá. Não pode, pessoal. Montou uma barraquinha, você tem o mesmo direito do que aquela pessoa que está lá. Se ele precisa de assistência, o poder público tem que dar assistência. Pode ficar na rua? Pode, mas não pode montar barraca. Vai ali no final da Doutora Arnaldo, embaixo da Paulista, lá estão fazendo barraca. Camelô pela Paulista toda, o símbolo de São Paulo. Com autorização. Com autorização, isso que é pior, né? O cara finge que é artesão, será que não está vendo o pessoal da prefeitura? O cara compra meia dúzia de anel aí em qualquer loja, desmonta um e fala que é artesão e vai lá na Paulista, fica lá. Com autorização da prefeitura. Então, olha, precisamos melhorar a zeladoria da nossa cidade. Não só aqui, mas você que está nos assistindo, qualquer cidade, tem que ter zeladoria. É mais fácil manter do que criar coisas novas, né? Por exemplo, não precisa ficar fazendo faixa de ônibus, ciclovia na Paulista, agora estão fazendo faixa na Giovanni Gronk, aquilo vai virar uma bagunça, vai congestionar o trânsito e vão reclamar da segurança pública. Hoje, estão fazendo faixa de ônibus na Giovanni Gronk, já é um absurdo lá o trânsito, vai ficar uma faixa só para os veículos, vai congestionar e vão ter mais problemas de segurança. É o caos. Dentro desse quadro, eu tive a oportunidade de um dos filhos meus, eu tenho 5, foi fazer um estágio nos Estados Unidos, ele tinha 15 anos. Ele voltou meio chateado, eu falei, o que foi? Eu estava na casa do meu pai, aquele pai adotivo que eles usam, eles vão fazer um piquenique. E me deram um sanduíche, eu estava na estrada, eu comi o sanduíche e joguei o papel pela janela. Eles pararam o carro, falou, moço, você não está no Brasil, desça, apanha o papel, traz aqui e joga nesse saquinho de lixo aqui dentro. Nós temos que transformar os membros da população em cidadão. E para você fazer isso aí, só consegue com educação. Sem sombra Um dia, coronel, eu fui infeliz numa frase.
Várias vezes, já fui infeliz, inclusive na Assembleia. Nem sempre você fala o certo, né? Eu usei uma situação do Vampeta. O Vampeta, quando foi cobrado, o Zancopé lembra bem que não estava jogando nada no Flamengo, ele disse o seguinte: o Flamengo finge que me paga, eu finjo que eu jogo. Então, dentro desse contexto, coronel, você que está lá na Assembleia, eu sou favorável a se pagar melhor as professoras, mas tem também determinadas situações que a professora finge que dá aula e o Estado finge que paga. Porque tem algumas professoras, não é a maioria, graças a Deus, uma minoria, que, pelo amor de Deus, e os estados do Nordeste estão dando algumas lições que, quando a coisa é para valer, ganham o certame de matemática. Piauí ganhou o certame de matemática. É Piauí perante São Paulo. Não tem... Por quê? Porque apareceu uma professora, uma mestre com competência, com honestidade, com hombridade. E a gente tem que despertar também junto ao corpo docente desse país, em todos os níveis, seja também faculdade, seja tudo. Tem que acabar essa história de dar uma aula por mês e ganhar 50, 40, 50 pau, como eu levantei quando estava na Assembleia. Então, dentro desse quadro, não é justo, a gente tem que enfrentar as coisas com seriedade, coronel. Sem De sombra. brincar não dá para Deixa eu só enfrentar. fazer uma complementação. A partir do momento em que eu faço uma ciclovia na Marginal Tietê, ao lado do rio poluído, que é um esgoto a céu aberto, eu subliminarmente estou dando a informação de que aquilo é normal e que nós vamos andar com a nossa família, com os nossos filhos, de bicicleta no domingo, ensolarado, ao lado de um esgoto a céu aberto. Bem colocado. Eu passo duas informações. Eu faço uma coisa boa num local ruim. Então, como é que fica essa E informação? respirando monóxido de Pelo carbono, amor de Deus, gente. que é O que está acontecendo? tudo ali com aqueles escapamentos Pelo amor de que Deus. circulam por lá. Nós vamos a um intervalo no nosso Gente que Fala, retornaremos em instantes. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet. Menos da metade da população tem água potável para beber. 2.000 crianças morrem todos os dias por beber água contaminada. Por isso, quem não tem água não desperdiça nada. Ajude a acabar com o desperdício antes que a água acabe. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV,
um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Pode respirar fundo. Agora os ambientes coletivos vão ficar 100% livres de fumaça, como bares, restaurantes e lanchonetes. Estamos de volta com o Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br. Como toda terça-feira, a participação da FIPESP no nosso Gente que Fala, Gisele Souza, do setor de eventos. Gisele, boa tarde. Boa tarde, Jacopé. Boa tarde aos debatedores e aos ouvintes do Gente que Fala. Gisele, vamos falar hoje sobre o servidor público que terá mais tempo para quitar o seu empréstimo consignado. Para quem ainda não conhece, como funciona esse empréstimo para servidores públicos, Gisele? Então, Jacopé, também conhecido como crédito consignado, a modalidade de empréstimo disponível para servidores públicos tem os descontos das parcelas retirados diretamente do salário. É a garantia que os bancos e as financeiras têm de que receberão as parcelas. Em compensação, oferecem juros mais baixos do que os praticados em outros tipos de empréstimo. Gisele, e qual o motivo para o aumento desse prazo de pagamento para servidores públicos? O principal motivo é a crise. Por isso, governos e prefeituras estendem os prazos e os limites de pagamento de empréstimos consignados. Em São Paulo, o aumento foi de 5 para 8 anos. Porém, o limite de desconto em folha salarial subiu de 30% para 40% da renda. Os servidores federais também contam com o mesmo prazo, mas com desconto menor. Passou de 30% para 35%. É uma tentativa de ajudar servidores públicos com grandes dívidas. Entretanto, empréstimo em longo prazo podem apresentar grandes riscos. Gisele, mas deve haver risco nesse caso de longo prazo, não é? Os riscos são os mesmos de qualquer outro empréstimo, Zancopé. Fechar as contas no vermelho todo fim do mês. Além da inflação que está atrapalhando o poder de compra dos brasileiros, o prazo mais elástico para a quitação faz com que o débito fique muito maior do que o valor solicitado, por conta dos altos juros. Existe uma maneira de se usufruir desse empréstimo sem prejudicar o fechamento das contas no final do mês? Para quem possui grandes dívidas, o ideal é aproveitar a oportunidade e utilizar este prazo maior de empréstimo. Para pessoas com dívidas menores, a dica é tentar diminuir ao máximo o prazo para a quitação. Assim, o empréstimo, no fim das contas, será um bom negócio no momento do aperto. E, por oportuno, a Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, a AFIPESP, ao registrar sobre o crédito consignado, o faz como esclarecimento. Não tem nenhum vínculo com nenhum banco ou financeira para promover a adesão de servidor público ao crédito consignado. Gisele, agradeço mais uma vez a tua gentileza, a gentileza da AFIPESP com o nosso Gente que Fala. Grato até quinta-feira, Gisele. Um abraço, Zancopé. Até quinta-feira. Conosco hoje, nesta edição de Gente que Fala, o nosso sempre deputado Vitor Sapienza, economista, o engenheiro Paulo Constantini e o deputado estadual Coronel Camilo. Coronel Camilo, e os pancadões, a lei que proíbe os pancadões, a quantas anda? Foi sancionada e agora, se tudo der certo, nos próximos dias, aí o nosso governador do estado, Geraldo Alckmin, deve
fazer um decreto regulamentando a lei. Por que isso foi para o Estado? Eu já tinha feito uma lei semelhante, semelhante, né, na Câmara Municipal. Para o município. Só que o município acabou não aplicando essa lei, porque na hora de regulamentar deu só ao PSIL a autorização para fazer a fiscalização. E o PSIL tem 16 agentes na cidade, isso não funcionou. Primeiro, deixar bem claro para todos, não somos contra nenhum gênero musical. Uma cidade com 10 milhões, números redondos, 10 milhões de habitantes, tem quantos agentes para cuidar disso? Quando a lei saiu tinha 30, agora me parece que tem 16. Além de todo o comércio, todas as igrejas, casas de show, restaurante, bares que fazem barulho, que o PSIL tem que cuidar e fiscalizar, o nosso prefeito deu para o pessoal do PSIL, e só para eles, não deixou a Guarda Civil, que tem 6 mil homens, que poderia fiscalizar o pancadão, não, deu só para o PSIL, que são 16 agentes na cidade de São Paulo, me parece, a última informação que eu tinha é 16, para fiscalizar, além de milhares de bares e restaurantes, mais 300 a 400 pontos de pancadão para o final de semana. Mas vamos a alguns esclarecimentos. Primeiro, não sou contra nenhum gênero musical, seja funk, samba, qualquer um deles. O que nós somos contra é a baderna que isso vira na rua. Isso, infelizmente, passa, além da baderna e da desordem, né, isso começa a levar para o crime. Crack, sexo com menores, agressões. É por isso que a gente fez agora, na área estadual, uma lei, que é a Lei 16.049, que ela vai permitir agora, sendo regulamentada, que a Polícia Militar possa agir na área administrativa, porque hoje a polícia não pode. Você que está comprando de pancadão, liga lá para a polícia vai falar para você, ó, liga para a prefeitura, está acontecendo crime? Não, é som alto, tá, então é a prefeitura. Quando tem crime, é a polícia. Só que o crime vai acontecer 2, 3 horas da manhã. Está todo mundo alterado, a polícia vai intervir, vai ter confronto. Né? Duas perguntinhas. Pode falar. Carros, se estão incluídos também nessa lei do pancadão, e condomínios. O que a polícia Condomínios militar? não. Condomínios é uma área particular. Então, onde que a lei pega? A lei pega o espaço público, ou seja, as ruas, o veículo, e se o som tiver tirado do veículo também, estiver próximo do veículo, ou tiver atrelado ao veículo de alguma forma, pode ser também apreendido do veículo, ou o som da pessoa. Espaços públicos ou de acesso público. Por exemplo, o estacionamento de um shopping, um posto de gasolina, são áreas privadas, mas de acesso público. Agora, um condomínio não tem jeito, isso é a lei do PSIL, tem que provocar a prefeitura, ou então ir para uma área legal, que é a perturbação do sossego. Pegar a testemunha e fazer uma queixa na delegacia. Eu só estava se é um espaço privado. Viu, coronel? Pode falar. Dos carros hoje que tem um verdadeiro... Mas a lei é para isso. A lei é para pegar os carros. Também. Né? Por quê? O cidadão compra aí um carro e instala uma grande quantidade de som. Vale mais o som do que o carro. Muitas vezes o som vale mais do que o carro. Só que em vez de... tunado. É tunado, eles chamam de veículo tunado. O termo hoje é tunado. E tem locais, tem competições, tem locais, tem fazendas, tem lugares que eles fazem isso aí mesmo, aí sem problemas. Um lugar autorizado, privado. O que não pode é encostar numa rua pequena, reunir de 800 a 2.000 pessoas. Na freguesia do O ali perto do Largo da Matriz, chega a ter 8.000 pessoas na rua. As pessoas não podem sair de casa. São Mateus também, 3 a 4.000 pessoas nas ruas. É mais forte em Zona Leste e Zona Sul, mas tem em toda a cidade. Então, a ideia o que é? Voltamos ao que nós estamos discutindo e o nosso sempre presidente aí. Educação, ou seja, o direito de um acaba onde começa o direito do outro. Os jovens, só para terminar, os jovens têm direito de se divertir. Eu estou falando também com o secretário de Cultura, doutor Marcelo, no estadual. Também vou falar com o nosso amigo vereador, agora secretário Nabil Bonduque, também, de Cultura do município, para criar espaços para os jovens se divertir. Eles podem se divertir. O que não pode é aquilo virar uma baderna, com droga, com bebida, com bagunça, e aí acaba acontecendo o que aconteceu no Ibirapuera, né? Que infelizmente 2 meninas foram estupradas. Por quê? Falta de organização. Tem que ter um mínimo de organização. E não pode ser em qualquer lugar. Então a ideia da lei é prevenir. A polícia vai chegar antes disso acontecer. Ela vai chegar no começo, vai pedir para parar o som. Não parou o som, vai multar. A multa vai de R$1.000 a R$4.000. Não atendeu ainda, apreende o veículo. E aí passa... As pessoas vão cometer um crime de desobediência. Aí pode ir todo mundo para o distrito. Hoje, infelizmente, nessa área administrativa, a polícia não pode agir. Só pode agir de madrugada, quando estiver acontecendo crime de crack, etc. Então, é para organizar essa cidade. Viu, Vitor, eu estive no interior e já tinha desacostumado com aqueles carros com som anunciando a Casa São José, a Casa...
vende armarinhos, etc, etc. Então vira uma baderna. Um carro vai para a direita, outro vem para a esquerda, e depois esses carros tunados. Então, mas, professor, gente... Só esses carros que têm propaganda, eles são autorizados. Esse ali não pega. Por exemplo, fazendo propaganda de imobiliária. Aqui em São Paulo, acho que já não podem mais, né? Não, se tiver autorização do município, né, aí o município é outra que vai regrar isso. Né? Mas esta lei, por exemplo, da lei chamada Lei dos Pancadões, ela não pega esse tipo de... Nem veículos, nem carros, nem trio elétrico, e nem show autorizado. De repente, se a prefeitura achar que tem que fazer um show dentro de Paraisópolis e autorizar, acabou, a lei não pega. É para eventos não autorizados, é onde a coisa está bagunçada. Um carro desse em Macaubal... Opa, Zancopé, eu estudei no Liceu Coração de Jesus durante 12 anos. Tinha um livro de moral e cívica. Eu fui educado em cima disso. Frente parlamentar de meus cidadania. pais nunca me bateram, mas quantas vezes eu tive que copiar alguns capítulos umas 20 ou 30 vezes, porque a gente vai, sempre cai no problema, bendito problema de educação. Educação. Só para não perder, meu presidente, na Câmara Municipal eu propus, como vereador, lá também trabalhei nessas duas frentes, valores e segurança, eu propus que se colocasse uma disciplina na área municipal chamada cidadania. E, na realidade, o que eu gostaria é o retorno da aula de educação moral e cívica. No Estado, estamos fazendo a mesma coisa. Ou seja, não precisa ter todo aquele resquício do que tinha lá, que o pessoal falou que isso era da ditadura. Não, isso era cidadania. A ideia é ensinar as pessoas, os nossos jovens, a viverem em sociedade, porque todos ganham. Né? Quando eu tenho uma sociedade organizada, todos ganham. Vá para os países mais organizados, ver que beleza a gente poder andar na cidade, a gente poder... E se todos participarem, dá para fazer, desde que tenha educação, que o senhor está falando. Agora, coronel, dentro de um quadro, eu tive a oportunidade de debater com o Meireles, secretário, é muito amigo meu do tempo de estudante. Você vê que quanto tempo que ele é meu amigo. Falei, coronel, nós temos que fazer com que a população, ao receber algo do Estado, ela tem que ter noção que aquilo foi possível porque alguém pagou imposto. Porque nós só temos direito, nós fazemos parte de uma seleção que só tem direito, ninguém tem obrigação. O pessoal, eu fui outro dia fazer uma compra, o pessoal vai morrer de rir. Para mim, o senhor quer nota fiscal? Eu falei, quero. Eu digo mais, eu quero nota fiscal com o meu CPF. Por que isso é assim? Eu falei, porque o prêmio da nota fiscal paulista é emenda minha. E se eu chegar num lugar e for pedir, você não me der, eu vou arrumar encrenca. Agora, não, o senhor está brincando que o senhor não é deputado. Eu tenho ainda a carteirinha de deputado. Falei, olha, eu sou e vou trazer a emenda minha para você ver. Quer dizer, você tem que começar a pôr em prática aquilo que você viveu lá dentro. Minha esposa fala, você é criador de casa? Eu falei, não, espera um pouquinho só. Eu não sou criador de casa, eu estou querendo utilizar alguma coisa que é um direito meu. E ninguém utiliza, coronel. Mas hoje em dia, quando você é atendido, imediatamente perguntam se quer a Nem nota todo fiscal. lugar, hein? Nem todo lugar. Está caindo um pouquinho. No começo era mais. Opa, era mais. Você chega, faz o absurdo. Tem hora que eu fico pensando que quem dá assessoria para o governador não assessora ele direito. E agora, sabendo que a emenda é sua, eu vou continuar pedindo. Agora eu vou falar uma coisa. Vou continuar pedindo. Você tinha, todo ano, na época do Serra, no início do governador Alckmin, na época de Natal, eles faziam uma festa e sorteava R$500 mil, que não é nada, mas você já imaginou uma oportunidade do governador aparecer, de algum felizardo ganhar R$500 mil? Eu lembro bem, uma das primeiras vezes eu fui, o cara que ganhou falou, graças a Deus, eu vou ter minha casa própria. Pô, R$500 mil, há 8 anos atrás, era uma nota. Não? O cara comprou... Mas no ano passado anunciaram a suspensão do pagamento. E suspenderam. Suspenderam e retornaram quase que imediatamente. Mas não dá para entender. Quem dá assessoria não dá para entender. Zancopé, são ideias, você viu, como simples. Sim. E que surgem soluções geniais, né? Ainda sobra dinheiro para você sortear R$500 mil. Quer dizer, sobrou arrecadação e eu devolvo isso em forma de prêmio. Diminui a sonegação. Diminui a sonegação. Gente, fantástico. Vitor, aproveitando que você é economista, impulsionada principalmente pelas despesas com juros e dívida pública federal, que inclui os endividamentos no país e no exterior,
teve aumento recorde de 21,7% no ano passado, chegando a 2,79 trilhões de reais. A dívida pública é contraída pelo Tesouro Nacional para financiar o déficit orçamentário do governo federal. Eu estou falando da dívida pública. Eu vou evitar termo economês. Quando um determinado orçamento familiar está em crise, a primeira coisa que se busca é um aumento de ordenado. Sim. Mas as empresas também estão em crise. Então, o que você tem que fazer? Tem que começar a agir sobre o custo. Você começa a diminuir um pouco a parte do consumo de eletricidade. Você consegue, em vez de você comer uma fruta mais exótica, você vai começar a comprar uma comida do tempo. Então, dentro desse quadro... Se comer pizza toda a vitória, não dá. Aí nós vamos tomar cuidado, porque nós vamos ganhar muito, não vamos poder comer pizza sempre. Eu ia dizer que está em regime, o Coronel Camilo ia falar, está em regime há muito tempo. Mas dentro desse quadro, quando eu vejo que a proposta é aumento de impostos, burrice. Porque eu entendo o seguinte, você tem que começar, ia fazer uma proposta para o coronel amigo meu, no seguinte sentido: propõe uma audiência pública na Câmara, na Assembleia, para debater um pouquinho a Bolsa Família, mesmo sendo de competência do governo federal. Vamos ver os abusos, porque não dá para continuar filho de vereador, mulher de vereador, prefeito receber Bolsa Família. Bolsa Família é uma instituição para distribuição de renda, porém está totalmente distorcida. Olha, presidente, só para dar um testemunho, eu fui presidente do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais. Eu viajei o Brasil e eu sei que em alguns estados, Bolsa Família é a diferença entre comer e não comer. Agora, em alguns estados, realmente, em outros locais, o abuso é muito grande. É muito grande. Então, isso precisa ser melhor fiscalizado e precisa ver também essa questão aí de quem está gerenciando isso daí, se não está havendo desvio. Não existe esse gerenciamento. Então, dentro da colocação do que o Zancopé fez, não adianta para você administrar a dívida pública, porque o que está acontecendo é o seguinte: você está gastando mais do que você pode gastar. Então, você está emitindo títulos, porém, esses títulos, um dia vão vencer. E hoje está se chegando ao absurdo de querer utilizar as nossas reservas cambiais, que foram conseguidas com um monte de sacrifício, que ainda dá uma certa garantia internacional, para vender, para colocar em... Não, espera um pouquinho só. Então, dentro desse quadro, só... Zancopé, não existe milagre. Não existe milagre em economia. Não existe almoço gratuito. Não existe. Alguma coisa tem que ser feita. Alguém está pagando. Alguém tem que ser feito, alguma coisa na coisa chamada custo. E dentro dessa linha, coronel, eu fui autor da emenda constitucional que obrigou os reitores das diversas universidades a prestarem conta à Assembleia dos custos, que eles estavam recebendo 11 bilhões e pouco, estavam querendo receber, Zancopé, 13. Muito bem. Isso ocasionou o quê? Você levantar aqui na USP ou nas universidades públicas, existem aproximadamente mais de 1.000 funcionários burocratas e ganham mais que o governador. Espera um pouquinho só, vamos pagar bem, mas vamos ter critérios. Não existe critério, aí, né, não existe critério nenhuma coisa chamada custo. Não, faz o seguinte, se não der, aumenta o imposto, não é por aí. Então, mas é só para não perder esse ponto que eu queria falar. Por que sempre aumentar imposto? A sociedade brasileira não aguenta mais. Veja o impostômetro aí que o doutor Guilherme Afif construiu na associação, pô, que absurdo, chega a trilhões que a gente paga de imposto. Então está na hora de cortar gastos, né? 26 mil cargos comissionados na área federal, pô. Aumentou tremendamente nesse governo, precisa parar com isso, né? Nós precisamos cortar custos. Aumentar imposto não dá mais, pô. Ninguém aguenta mais. Tem que começar a cortar custos, como o senhor falou no começo. Um gancho aí que é a dívida pública nas 3 esferas, né? Federal, estadual e municipal. Não é só federal, não. A gente fala no federal. Ninguém se preocupa agora, com o custo. Pois é, e agora também uma conta que não fecha é o seguinte: São Paulo arrecadar 123 bilhões e retornar 11% desse valor arrecadado, que são 13 bilhões. A conta não vai fechar mesmo. Ou ele limpa o córrego do Tietê, ou ele usa para segurança. Se ele usar para segurança, ele não consegue
limpar tapar o buraco do asfalto e assim por diante. Sr. Paulo, como na sua casa, não fecha a conta. Fica com 11% do seu salário. Não fecha. Mais uma coisa errada nesse país. Ou seja, onde nós vivemos lá, né? O saudoso Franco Montoro já falava, a gente vive no município. 100% da receita, 60% do que se arrecada, e quem arrecada é o município, tudo acontece no município, vai para a área federal. 60% fica lá, volta 30% para o Estado, sobram uns 10% para o município. Deve ser mais ou menos essa proporção, que deveria ser o inverso. A maioria da renda devia voltar para o município, pô. E por isso que as cidades aí estão em penúria e a área federal investindo diretamente, passando e controlando os municípios. Precisamos rever o pacto federativo. Hoje nós não temos uma federação, nós temos um poder central que dita as normas, né? Eu vejo aqui pela Assembleia que o senhor participou, a gente não tem competência para legislar. Muito raro. A maioria da competência está na área municipal e quem recebe menos recursos e é mais responsabilizada, a segunda na área federal e a terceira na área estadual. Precisa ser revisto. Senhor, coronel. Senhor. Primeiro, não me chama de senhor. Só o fato de eu ter declinado minha idade... O senhor é meu presidente. Já não me dá condições de você abusar desse direito. Vitor, pois não. Dentro desse quadro e que você colocou, e muito bem, empiricamente, há uma necessidade de uma coisa chamada reforma tributária, que você foi muito feliz no que você falou. Você chega em determinado momento, você pega o Alexandre Garcia, que eu não sou fã dele, mas ele é comentarista da TV Globo, ele soltou uma frase que te obriga a pensar. O malefício da incompetência bate o malefício da corrupção. A incompetência, porque você está sendo incompetente e o cara que está olhando está pensando que você é competente. Tanta burrada que você faz. Vamos pegar um pouquinho. A transposição das águas do São Francisco. Porra, uma vergonha. A linha norte-sul, a ferrovia norte-sul. Vamos parar de brincar. Você faz uma projeção de administrar, dentro daquilo que o Zancopé está falando, de administrar o estado da Guanabara, o Rio de Janeiro, e você leva a porcentagem do royalty sobre o petróleo, lá em cima o petróleo cai e o estado está falido, não tem como. Vai tirar o recurso de onde? Se você fez um orçamento baseado nos royalties, não dá. Vitor, com relação ao orçamento, a presidente Dilma apresentou a proposta de orçamento incluindo a CPMF, que não existe. Dentro da linha que eu falei, ao invés Isso, de... eu quero... Dentro da linha que eu falei, ao invés de... Quero que você esclareça o que pode acontecer com isso. Vamos emitir título, vamos deixar para a geração futura pagar. Vai pagar como? Isso não é o que se chama de pedalada? Eu faço um orçamento com um tributo que não existe? Assim é fácil, Zancopé, não é? Eu estou precisando de recurso, eu aumento, vou buscar de alguém. Aí administrar é uma brincadeira. De quem? Nosso. Alguém vai pagar essa conta. Todo mundo acha que o dinheiro sai da Casa da Moeda. E não é verdade. A Casa da Moeda só emite o dinheiro. Alguém está pagando. O lastro, gente. Onde dá o lastro? É o lastro. O grande problema nosso, Zancopé. E vou ser sincero, vou dar um depoimento. Eu sou contra o impeachment da Dilma. Porque quem vier, ele vai ter que engrossar de tal forma, e a população vai sofrer, que vai acontecer o seguinte: vamos voltar no Lula, porque ele vai consertar tudo daqui a 2 anos. Mas, não é por aí. Vitor, tem que ter, se não houver credibilidade, nós não andamos para frente, nós não conseguimos. O primeiro passo é credibilidade. Os próximos são daí para frente. O primeiro item é credibilidade. Vamos esperar a eleição desse ano, que vai, conforme o coronel colocou, e muito bem, ele mostra um monte de coisas, nós vamos ver quem é competente. Aí que mora o perigo. Engenheiro Paulo Constantino, muito bom tê-lo aqui no nosso Gente que Fala. Aprendeu um novo endereço, espero que possa encontrar espaço na tua agência, com certeza. Tua agenda muitas outras vezes. Muito agradável. Muito obrigado aí pela presença também de todos. Coronel Camilo, filiado ao PSD, deputado estadual, fico muito contente em ter a tua presença. Eu que agradeço aqui. Só deixar uma mensagem final aí. Se cada um fizer a sua parte, se cada um exercer a sua cidadania, a gente melhora. O Brasil é grande por todos os problemas da economia, mas ele é muito grande, tem muitos recursos e vamos sair dessa, se Deus quiser, antes do previsto. Vitor, eu já me despedi deles antes, né?
Porque aí... E o palestra? Mas em Porque compensação, agora estão... você sabe que você deve ter notado... Vocês deram que- risada, por quê? Você viu que você deve ter visto que eu vim com tudo aceso, né? Mas eu estava mais aceso ainda quando a gente ia tentar discutir o problema do ensino em São Paulo. Sim. Eu acredito que o governador tomou uma decisão correta ao convidar o Nalini para ser o secretário da Educação. Porque, além de ter sido professor, porque ser presidente do Tribunal de Justiça, ter que administrar desembargadores, juízes, é bem pior do que ser comandante da nossa Polícia Militar. Então, dentro desse quadro, ele vai ter alguma coisa que faltou ao nosso secretário de Educação, que era competente, chamado cintura política. Porque o coronel sabe bem que tem hora que você tem que falar não sorrindo. Olha, tudo bem, tudo bom. Então, dentro desse quadro, eu acredito que, se Deus quiser, na próxima vez que você me convidar, vamos discutir a performance do Nalini, porque eu vou ser sincero, parabéns pelo governador pela escolha, viu? Será que teremos o privilégio de vê-lo de volta na Assembleia no próximo ano? Não sei. Isso o futuro pertence a Deus. Vitor Sapienza, você sempre enriquece o nosso Gente que Fala. Eu gostei de ter participado com o Paulo, coronel, grande amigo meu, e ter visto você, porque a última vez que eu vim aqui, eles nos gozaram, e nós não sei isso, aquilo, e nós estamos... Porque eu liguei outro dia para um cara, falei para um corintiano, me diga uma coisa, você que é estudioso, o que é maior, o Brasil ou ser brasileiro? Ele falou, o Brasil! Eu falei, então nós somos campeão do Brasil, vocês são brasileiros. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Esquiavão, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da UTV Alberto Luquete, na direção da TV Guarulhos Fernando Mauro, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira, Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos. Até lá.